vida da Ana. Creio que Deus vai falar com cada um de nós aqui. Amém? Aleluia. Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, a Tua filha, a Tua serva. Deus, essa adolescente, Senhor, essa adoradora do Senhor, ela se coloca agora nessa hora, Pai, como a Tua boca nesse lugar, como a ministra da Tua palavra nesse lugar, nessa noite. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha usá-la, Senhor, com ousadia, Pai, com poder, Senhor, em nome de Jesus, com autoridade, que o Senhor possa falar, Senhor, através dos lábios da Tua serva, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para a Tua igreja, para cada um de nós nessa noite, que o Senhor não se detenha, mas que o Senhor use a Tua filha de uma forma toda especial nessa noite, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Paz, Senhor, gente, pode se sentar, amém. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Eu sempre que venho aqui, eu costumo falar que eu nunca me imaginei pregando. Eu sempre cantei, então eu sempre achei que eu ia estar só envolvida nisso. E por isso que é tão especial para mim estar aqui, porque eu vejo que é um sonho de Deus para mim e não um sonho meu. É um sonho que Ele sonhou no coração dele. Porque se fosse por mim, eu acho que eu nunca faria isso. E quando o Renan me chamou, ele falou assim: Ana, você prega no próximo tema, né, tal. Eu falei, aham, claro, né. Aí ele falou, é um tema que é a sua cara. Aí eu falei, tá bom, então, quando você puder, você me manda, né. E aí ele mandou o tema pra mim, tudo escritinho, a música tema. E eu tava na semana, numa correria do meu aniversário, então nem deu tempo de eu ver. E eu queria também ver com calma para poder ver. Ele falou que é a minha cara, então eu precisava entender, né? Porque que era a minha cara. E eu peguei essa semana e eu fui assistir as pregações passadas. E fui ler um pouco sobre o tema. E é o mover das águas, né? Quando a gente escuta esse tema, o mover das águas, a gente pensa em... Eu pensei em outra coisa. Eu já pensava, sei lá, em Pedro andando nas águas, Jesus chamando ele. Eu pensei uma coisa totalmente diferente do que ele escreveu lá. E eu assisti nas pregações e eu falei, nossa, mas parece que só essas coisas que eles falaram são relacionadas com esse tema. O que sobrou pra mim? O que eu vou falar? E eu coloquei a música que o Renan mandou. Ele até mandou ela de novo hoje no grupo, na Juventude Plenitude. E Deus ministrou sobre uma pessoa no meu coração. E quando ele me falou esse nome, na minha cabeça não tinha nada a ver. Sabe aquela pessoa bem aleatória? É assim. E ele ministrou sobre Raabe no meu coração. Ela às vezes não é uma história tão conhecida, mas ela é uma história que tem partes lindas e é lindo você ver o agir de Deus na vida de Raabe. Eu quero ler aqui com vocês para contar um pouco sobre a história dela. Mas antes eu quero explicar um pouquinho do contexto que estava acontecendo aqui. Eu vou ler em Josué 2. Eu vou ler do 1 até o 14. É bastante, mas vocês aguentem. E aqui estava contando um pouco sobre a história dos hebreus, né? Moisés já tinha morrido e aí Josué ficou lá como líder, né? E eles já haviam atravessado o Jordão, eles já estavam em Canaã, a terra prometida. E a primeira cidade que eles tinham que conquistar era Jericó. Jericó é uma cidade que tinha uma muralha assim em volta, que as pessoas diziam ser indestrutível. E Raabe era uma mulher do povo de Jericó, ela vivia em Jericó. E ela era uma prostituta. E conta um pouquinho sobre a história dela aqui. Então eu queria ler com vocês Josué 2, do 1 ao 14. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro,
aqueles homens saíram. Isso foi o que ela contou. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído, iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estamos desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo, pois, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus acima de todos, e acima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livraste as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então aqui é um pouquinho da história de Raabe. Ela não é uma história muito longa na Bíblia, mas ela é uma história muito interessante, porque eu, lendo um pouco sobre ela, eu parei para pensar. Uma prostituta. Tantas pessoas na cidade de Jericó, e quem foi guardar os espias era uma prostituta. E Deus começou a ministrar no meu coração, e veio uma parte, como eu falei para vocês, o Renan mandou o tema, e ele mandou um textinho para explicar um pouco. E veio um trecho do que ele me mandou e que dizia assim: Somente o mover do Espírito Santo em nossa vida nos leva a viver o extraordinário de Deus. É um tempo de entrega e confiança. E por isso o tema é o mover das águas. E Raabe, como eu falei, ela vivia em Jericó. O contexto que ela estava vivendo era um contexto muito difícil. A cidade dela ia ser atacada e todos iam morrer. Só que eu não sei vocês, mas se eu estivesse vivendo numa situação dessa, o que eu tentaria fazer era não acreditar. Ah, mas eles estão mentindo porque é difícil. Raabe vivia em Jericó, ela nunca ouviu falar sobre Deus. E aí um povo chega lá falando assim: ó, eu vou te destruir, meu Deus abriu o Mar Vermelho, destruiu um monte de cidade e a gente vai acabar com vocês. É difícil você aceitar isso. É difícil você acreditar nisso. Só que aqui Raabe deixa bem claro o que ela acredita. Ela até fala: o seu Deus é rei em cima dos céus e embaixo da terra. Ela acredita em Deus, ela acredita nas palavras dos hebreus. Ela confia no que eles falaram. E ela guarda os espias. Aqui tem uma parte muito interessante. E quando o rei vai chamar ela para perguntar se os espias estavam lá dentro, ela podia muito bem ter entregado os 2. Ele era o rei. Ah, mas era a única chance dela de sobreviver. Se eles ficassem ali, eles iam salvar ela. Mas ela não sabia disso. E não era a única chance dela. Gente, ela estava numa situação de guerra. E aqueles eram os inimigos dela. E ela foi guardar justo os 2 espias que vieram na casa dela. E aqui, quando o rei vem perguntar para ela se os espias estavam lá, ela mente, né? E ela fala: ai, não, eles saíram já, não sabia quem eles eram, não sabiam para que eles estavam aqui. E às vezes a gente lê nesse texto, a gente falou: nossa, então Raabe não foi usada por Deus, porque ela mentiu. Não tem como ela ter mentido e mesmo assim ter sido usada. E aí outro ponto muito importante. Deus, ele não nos usa pelos nossos pecados ou pelos nossos acertos. Raabe mentiu. Raabe pecou. Mas Deus usou Raabe apesar da mentira. E como eu falei aqui, o mover do Espírito Santo em nós pode nos fazer dar esses passos, dar essa confiança, dar essa entrega. Então Raabe não fez aquilo sozinha. O Espírito Santo estava nela. Porque depois disso ela viveu o extraordinário de Deus. Se você continuar lendo o capítulo de Josué, você vai ver tantas coisas que Deus fez na vida de Raabe. E um ponto-chave, que eu não vou falar agora, vou falar para o final. Mas, por causa da entrega de Raabe, ela entregou a vida dela nas mãos daqueles hebreus. Ela confiou nas palavras dele. Uma prostituta. E fez a diferença no meio de Jericó.
a única pessoa e a única família que foi salva. E agora eu quero ir lá para Josué, capítulo 6. Eu quero ler o 17, capítulo 6, versículo 17 primeiro. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Isso era Josué falando para o povo, tá? Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Como eu falei, a única pessoa e a única família que foi salva de Jericó. Agora vamos em Josué 6, agora para o versículo 23. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. E agora o 25. Josué 6, versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, por conta esconder os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Ou seja, o mover do Espírito Santo em Raabe fez com que ela vivesse o extraordinário de Deus. Fez com que ela fosse a única casa, a única família salva em Jericó. E ela ainda fez parte do povo de Israel. E eu fui lendo um pouco sobre a história de Raabe. E Deus ainda não tinha me confirmado nada sobre se era isso mesmo que Ele queria que eu falasse. E vinha outro nome na minha cabeça. Sempre veio Raabe e sempre veio Davi. Essas duas pessoas, totalmente diferentes. E eu fiquei pensando, mas o que tem a ver um com o outro? Para que eu vou pregar sobre os dois? E eu sempre preparo as minhas pregações nesse caderno. A minha mãe me deu ele um dia. E eu costumava preparar as ministrações aqui também. Agora eu preparo no celular. Mas as pregações eu gosto de preparar aqui. E uma vez a minha mãe me disse assim: filha, para não ficar difícil para você, pega o seu caderno e escreve músicas que eu pegarei para ministrações. Era para eu colocar as músicas que eu mais gostava para poder pegar para ministrar. E eu nunca peguei nenhuma dessas. Porque eu nunca parei para abrir. Eu nem lembrava que isso estava aqui. Mas essa semana, na hora que eu fui pegar para poder preparar a ministração, veio uma música assim, bem na minha reta, assim, eu falei, nossa, outra coisa que não tem nada a ver. E eu coloquei a música para ouvir, Deus não ministrou nada. Eu coloquei de novo e parecia que estava continuando tudo errado. E eu comecei a pensar em Raabe, em Davi. E coloquei a música de novo para ouvir, porque na verdade essa música, ela realmente não tem nada a ver com o tema. Só que são trechos dela que relacionam. Não dá para entender, mas é que assim, a ideia da música é uma coisa, e na pregação ela é outra. E Deus ministrou comigo 2 trechos que falam um pouco sobre Raabe e falam um pouco sobre Davi. Eu só vou pegar o meu celular aqui, porque tem um significado de uma palavra que eu vou precisar. Depois eu vou colocar ela no final para a gente poder ouvir. Mas eu vou ler aqui com vocês os 2 trechos que Deus ministrou no meu coração. Diz assim, o primeiro: somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o mar. Aqui, na verdade, com a ideia da música, fala sobre nós no mundo, falando que nós somos estrangeiros. Mas Deus me mostrou Raabe nesse trecho. Às vezes a gente pensa em estrangeiro, a gente pensa muito da pessoa tipo de outra nação, de outro país. Mas no sentido figurado, diz assim: quem ou que não pertence, ou que se considera como não pertencente a uma região, classe ou meio. Ou seja, ela é um ser estranho naquele lugar. E eu pergunto para vocês, se Raabe se sentisse bem em Jericó, ela faria o que ela fez? Não. O rei foi até a casa dela, ela teve uma chance de dizer que os espias estavam lá. Mas ela não fez isso. Vocês realmente acham que ela gostava de ser uma prostituta? Não estou defendendo ela. Mas é nítido na história que ela não gostava. É nítido na história que ela não amava aquela cidade. Foi por isso que ela fez o que ela fez. Por isso que ela era uma estrangeira em Jericó. Porque Deus sabia o que Ele tinha para ela. E ali não era o lugar dela. Não era para ela ser uma prostituta, ela fazia parte do povo de Israel. E é por isso que o Espírito Santo se moveu justo numa prostituta. Porque ela era uma escolhida. Então ela era uma estrangeira. Ela era uma mulher que estava cansada daquela vida.
Ela era uma mulher que precisava de algo para se apoiar, que precisava de algo para acreditar. E Deus mostrou para ela que Ele é o verdadeiro Deus e por isso ela confiou nele. Por isso ela fez o que ela fez. E por isso que ela é uma estrangeira em Jericó. E é como eu falei para vocês, Deus ministrou também, me deu o nome Davi na minha ministração. E aí a gente vai para outro trecho da música. Diz assim: somos o teu povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão. Aqui fala sobre Davi. Davi fazia parte do povo de Israel. E é muito engraçado porque Raabe veio muito antes. E depois veio Davi. Quando Davi veio, Israel já estava toda conquistada. Canaã já estava lá na mão dos hebreus. E Davi, diferente de Raabe, ele nasceu no povo de Israel. Ele nasceu naquele povo. Ele era um povo santo. Ele era o sacerdócio eterno. Até eu quero ler aqui com vocês 1 Samuel 17, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém, de Judá. Ou seja, ele fazia parte. Ele era o povo de Deus. E agora, 1 Samuel 17, versículo 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, Davi fazia parte do povo de Deus e era um pastor de ovelhas. Raabe, uma mulher de Jericó, e uma prostituta. Histórias totalmente diferentes. Só que quando você lê a história deles, você vê que o mover deles foi muito parecido. Pessoas diferentes. Só que o mover das águas na vida deles foi igual. Raabe, como eu contei para vocês, ela teve a coragem, a ousadia, a confiança em Deus e a entrega. E por isso que ela viveu o extraordinário de Deus. Por isso que ela fez parte do povo de Israel. O que estava totalmente de acordo com o que a cidade dela estava precisando naquele momento, ela fez. Porque era uma direção de Deus, não do rei de Jericó. E foi isso que Davi fez na história dele. Davi, diferente de Raabe, tem várias histórias para você ler. E ele fez coisas maravilhosas. Deus fez coisas maravilhosas através da vida de Davi. Mas eu acredito que a história mais conhecida é a do gigante. Eu nem vou ler aqui, mas eu vou explicar para vocês. Davi, como eu falei, ele fazia parte do povo de Deus. E ele era um pastor de ovelhas. E houve uma época em que o gigante Golias veio para atacar Israel. E tiveram vários soldados, do mesmo jeito que tinha várias pessoas em Jericó. Nenhum dos soldados, guerreiros, teve coragem para enfrentar aquele gigante. Do mesmo jeito que ninguém do povo de Jericó teve coragem de fazer alguma coisa. E Davi conta na história que ele era um menininho novo, né? Ele não era muito grande. Ele pegou as suas pedrinhas e foi lutar contra o gigante. E ele venceu. O mover do Espírito Santo na vida de Davi fez com que ele vivesse o extraordinário de Deus. E isso é nítido na história de Davi. Porque uma pedrinha não derruba um gigante. Do mesmo jeito que uma mulher prostituta não vive em Israel. Só que eles se movimentaram. Eles fizeram a diferença. Eles se entregaram, eles confiaram. Davi sabia que ele não ia lá fazer sozinho. Ele sabia que Deus ia estar com ele. Do mesmo jeito que Deus protegeu Davi, ele protegeu Raabe. Porque o rei podia muito bem não ter acreditado nela. Mas ele acreditou. Porque Deus estava com os dois. E a parte mais linda, e a que mais há semelhança na história dos dois, é que os dois fizeram parte da genealogia de Jesus. Os dois foram usados para gerar Jesus. Pessoas diferentes, uma prostituta e um pastor de ovelhas. Totalmente diferentes, se movimentaram e fizeram parte da genealogia de Jesus. Imagina que honra, que coisa linda, que sonho. Raabe não era nada e está aqui hoje, ó, no livro da vida. E Davi fez muita diferença no povo de Israel. E cada história que você lê sobre ele é nítido isso. Tanto é que depois ele se tornou rei de Israel e fez a diferença. E foi um homem segundo o coração de Deus. E lendo essa história, outra coisa que consegue nos provar é que a nossa descendência, o nosso posto, a nossa profissão, os nossos pecados não definem o agir de Deus por nós. Deus usa uma prostituta e Deus usa um pastor de ovelhas. Do mesmo jeito que Ele pode usar eu e você para fazer a diferença.
se nós nos movimentarmos, se a gente mover as águas. Se a gente não tiver medo de se afogar, se a gente não tiver medo que as pessoas vão falar sobre nós, se a gente não tiver medo que o rei de Jericó venha nos pegar, ou que um gigante nos destrua. Mas se a gente se movimentar, você pode ter certeza, Deus vai estar com cada um de vocês e que vocês vão fazer a diferença. E antes mesmo de ter essas duas pessoas para ministrar, tem algo que Deus fez na minha vida esse ano, bem no comecinho do ano. E eu precisava falar aqui, mas nunca pareceu ser a hora certa. Deus sempre ministrava outras coisas no meu coração e eu pensei, nossa, será que eu nunca vou falar sobre isso? E na hora que eu comecei a ler sobre o tema que o Renan me mandou, eu já falei, é isso. E eu não tô aqui para glorificar o meu nome. Não tô aqui para vocês acharem que eu sou demais, porque eu não sou. Eu sou como Raabe e eu sou como Davi. Uma pessoa que não era nada e por causa do mover de Deus na minha vida, eu sou alguma coisa hoje. Na verdade, eu sou filha. Do mesmo jeito que cada um que está aqui é. Mas no começo do ano, eu fui chamada para pregar no Imersão Teens, em São Paulo. E eu nunca nem fui para Imersão. Eu já fui em Barretos, mas em São Paulo não. E eu fiquei muito feliz. Porque dentro do Imersão tem o Imersão Teens, né? E eu nunca nem sabia que isso existia. E o pastor Guto veio pra cá e ele falou, Ana, você prega? Na verdade, primeiro ele tinha falado, você ministra? Eu, ministro, né? Aí ele, você prega? Eu falei, meu Deus. E que eu vou pregar para um bando de adolescentes daqueles? Sou igual a todo mundo. E Deus foi ministrando coisas no meu coração. E o frio na barriga sempre vinha. Mas eu estava muito feliz. Muito feliz que eu ia viver aquilo. Eu até escrevi numa postagem que eu fiz. Eu acho que aquilo foi um sonho que eu não sabia que eu tinha. Só que acho que foi melhor do que todos que eu já pensei. E eu estava muito feliz com esse convite. Muito animada, não via a hora que chegasse. E numa semana antes do Imersão, é aquela semana corrida. Eu falei que eu nunca fui, mas eu sei, porque meus pais sempre foram, então eu sempre acompanhei isso com eles. Tem ensaio geral, tem ensaio, aí você tem que ver as coisas, você tem que decidir o ônibus, você tem que fazer um monte de coisa. E justo naquela semana, eu fiquei doente. E na outra eu tinha que estar lá pregando e cantando. Eu não vou falar pra vocês que foi a pior coisa que eu já senti na minha vida. Porque às vezes eu posso ter vivido coisas piores e eu não me lembro. E eu também não posso falar que foi a pior dor, porque eu acho que juntou tudo. Não foi só a dor física, foi aqui dentro também. Eu só sei que do nada eu tava na escola e eu já não me sentia bem. E durante 2 dias eu fiquei deitada no sofá. Hoje é engraçado eu pensar nessa cena. Mas o dia não era. Eu ficava deitada com uma coberta. E eu já sou meio preguiçosa por natureza. Então, se eu tava doente, eu realmente ia ficar deitada. E eu deitada no sofá, eu lembro que tinha o aparelho de inalação. Aí ficava o própolis, o remédio, o comprimido. E a cada 10 minutos a minha mãe me ligava, filha, mede a febre. Era assim. E aí de noite eu subia pra dormir no meu quarto. 2 dias eu fiquei nessa vida, só existindo. E teve um dia que eu comecei a olhar para aquilo e falei, mas não tá certo. Eu não vou fazer nada. E chegava de noite, eu dormia. E eu acho que eu nunca senti aquilo na minha vida, mas eu tinha que acordar toda noite, essas 2 noites eu acordava. Mas eu tremia, e eu não tava com frio. Minha mãe, filha, é ansiedade. Mas será? Eu tremia, tinha que ir lá no quarto da minha mãe, ela tinha que me acalmar, eu tinha que deitar lá, eu tinha que fazer um monte de coisa pra eu parar de tremer. E aí chegou um dia que começava tarde também, eu só tremia. E eu nunca vivi aquilo na minha vida. E começou a me dar um desespero, que eu falei, como que eu vou pra Imersão Teens desse jeito? Eu vou tremer lá, ficar tremendo. E eu tava com dor de garganta, eu falei, não tem como eu cantar, porque além de me pregar, eu tinha que cantar. E como eu falei, tava sendo uma semana bem agitada aqui na igreja. E eu lembro que na sexta-feira tinha oração. E eu tinha feito o teste de Covid,
e deu negativo. Eu tinha feito na quinta, porque quinta eu tinha ensaio. Aí eu fiz, mandei pro tio Fernando ainda, ó, deu negativo e tal. Aí ele falou, não, mas pode ficar aí, descansa e tal. Aí eu descansei, né, que eu gosto. Aí, chegou na sexta-feira, eu fui pra escola porque eu tinha que fazer uma prova. E eu acabei de fazer a prova, era na primeira aula, eu já tive que ir embora. Só que aí chegou a tarde, eu não conseguia mais ficar daquele jeito. Eu não conseguia mais viver daquela situação. Parece que quanto mais você se entrega, parece que mais dói. Chegou a noite, eu falei, mãe, mas eu quero ir na oração. Aí a gente parou, pensou e falou, melhor não, né? Eu tô gripada, eu fiz o teste. Mas, né, tem pessoas lá que também precisam estar indo, né? Como que eu vou? Então eu acabei ficando em casa. E eu parei e eu pensei, se for pra eu ir, eu não posso ficar parada. Porque se Deus me deu esse presente, eu tenho que fazer alguma coisa. E enquanto eles ficaram na oração aqui, eu fiquei lá na minha casa, no meu quarto. Eu só chorava, mas eu tentava orar. E eu orava e eu falei pra Deus exatamente assim: se for pra eu ir, e se for isso que você tiver pra mim, eu tô disposta, mesmo se eu estiver doente. Se você me provar que eu não vou fazer mal a ninguém e que vai ficar tudo bem. E eu orava, eu entreguei e eu confiei que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida. E eu entendi que aquela situação só foi para me provar que lá não ia ser eu, porque eu não tinha condições de estar lá. Ia ser Deus no meu lugar. E isso que me deu paz, porque eu sabia que Ele ia fazer através de mim. E que eu sabia que se fosse para eu ir, já estava tudo planejado. Então eu me movimentei. E eu vim no ensaio no sábado, fiquei sentada, ouvindo. E eu falava assim, eu faço essa voz. As meninas, beleza, então a gente vai fazer outra. Era assim. E eu fiz alguma coisa de máscara, fiz. Mas eu me movimentei. Porque a gente não pode ficar descansando, esperando que algo aconteça. Deus, como eu sempre gosto de dizer, Ele faz o impossível. E é lindo, Ele faz o extraordinário. Mas o possível a gente consegue fazer. E eu fui para São Paulo. Eu ministrei. E eu nunca vivi uma coisa tão linda igual eu vivi ali. O mover do Espírito Santo em mim me fez viver o extraordinário de Deus. 3 pessoas totalmente diferentes. Uma da época lá de Josué. Outra já estava com Israel conquistado. E eu aqui agora. E eu tenho certeza que se eu te desse a oportunidade, muitas pessoas poderiam vir aqui e contar o que Deus tem feito na nossa vida. Se a gente confiar, se a gente entregar nas mãos dele. Então a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é que Deus não busca pessoas perfeitas. Deus não busca pessoas maravilhosas. Ele busca pessoas que estão dispostas a mover as águas, a fazer alguma coisa, a se levantar, a se entregar, a viver no íntimo com Deus, no secreto. E confiar que Ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Porque você pode ter certeza que grandes coisas Ele tem para cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu sei que não foi uma palavra muito demorada. Mas eu sei que se eu falar mais alguma coisa aqui, vai ser da minha carne. E eu não quero isso. Eu creio que o que Deus tinha que ministrar nesse lugar, Ele ministrou através da minha vida. E Ele ainda tem muito para ministrar com vocês no secreto. E, como eu falei, movimentem as águas e vivem o extraordinário de Deus. Porque eu tenho certeza, independente da situação de vocês, Ele tem grandes coisas para fazer na vida de cada um. Eu queria pedir para o Hugo colocar a música aqui para mim, que eu falei no começo. E eu já passo a palavra para o Renan. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Tudo para glorificar o nome do Senhor. Pode soltá-lo.